Olá pessoal, vamos dar início ao nosso primeiro capítulo do assunto estatística genômica. Como nós já fizemos um comentário anterior, nós vamos tratar aqui de aspectos interessantes da genômica intercalado com alguns princípios básicos da estatística. Mas hoje, na nossa primeira conversa, nós vamos relembrar alguns conceitos importantes relativos à área da genética. Nós já realçamos para vocês a importância de várias áreas para que a gente possa ter um entendimento mais completo da parte da genômica. Nós vamos trabalhar com informações de marcadores moleculares. Nós vamos agregar essas informações à parte fenotípica, normalmente envolvendo características de interesse econômico, de interesse agronômico. Então nós teremos um aspecto relacionado a marcas e a características fenotípicas. Para isso nós vamos estar atentos, obviamente, a parte da genética molecular, por tratar de marcas moleculares, a parte da genética quantitativa, por envolver muitas características quantitativas, poligênicas, oligogênicas, mas teremos que ter, mesmo analisando um certo número grande de marcas, cada uma dessas marcas deve estar sobre a total observância das leis básicas da genética apresentada por Mendel. Então nós vamos relembrar aqui a primeira lei de Mendel, a segunda lei de Mendel, tá certo? As particularidades de genes independentes, genes ligados. Então é necessário que a gente tenha uma abordagem ampla, não só da parte molecular, da parte quantitativa, mas também de uma série de outras áreas, tais como a genética mendeliana, a citogenética, por trabalhar com grupos de ligação, permuta, mitose, meiose, e aí, a reunião de todos esses conhecimentos, nós teremos a genômica, que para, de fato, prover resultado, vai estar ainda associado às questões da estatística e da computação. Então, vamos dar início ao nosso entendimento do que acontece com cada loco, com cada marca. E nós vamos aí recuar no tempo, um trabalho, que deu origem a todo o conhecimento da genética, apresentado por volta de 1866 pelo monge Gregor Mendel, e ele estudou as variações de um conjunto de características que manifestava na ervilha. E ele fez um estudo rigoroso, organizado, meticuloso, que permitiu então começar a entender os mecanismos básicos da hereditariedade, que era um fenômeno importantíssimo que diz respeito a todos os indivíduos de todas as espécies, a forma como nós passamos as nossas características de geração após geração, explicando aí a hereditariedade, as compatibilidades, tá certo? As semelhanças, as diferenças, as formações dos indivíduos dentro da população. Então, um assunto extremamente relevante para explicar aí adaptação, evolução, doenças e tudo mais. Então, Mendel usa uma espécie modelo, que é a ervilha, e estuda um conjunto de características. E nós, então, relembramos essas características, que foram 7 delas. É a forma da vagem, que pode ser comprida ou inflada, a cor da vagem amarela ou verde, a forma da semente lisa ou rugosa, a cor do cotileno, a cor da semente verde ou amarela, a cor da casca, ou altura, que é a altura da planta, que houve um equívoco, que é a planta alta e a planta anã, aqui representando a altura da planta, a posição das flores, terminal ou axilar, e a altura da planta, planta alta ou anã. Pois bem,
nós precisamos relembrar dos trabalhos de Mendel. Então vamos ver aqui o primeiro trabalho que resultou aí na primeira lei básica, que é denominada da lei da segregação. E a gente, relembrando o trabalho do Mendel, nós podemos fazer uma analogia com muitos dos nossos estudos que nós estamos fazendo até hoje. E ele responde uma série de questões. A primeira coisa que a gente observa é que o Mendel utilizou um delineamento básico que hoje nós usamos e recomendamos a ser usado para estudar a hereditariedade. Então, hoje nós já temos um entendimento, existem vários modelos, vários delineamentos genéticos, mas este é um delineamento especial bastante eficiente. É o delineamento que envolve a análise de gerações. O que é análise de gerações? Significa que eu tenho, nesse caso, pais, e com a particularidade, nesse caso, ser pais homozigotos puros, contrastantes, então uma planta alta com a planta anã, tá certo? Que são cruzados, gera-se a F1 e posteriormente tem-se a F2. Pode-se fazer análise, que a gente chama de análise de gerações, com pai 1, pai 2, F1, F2, que eu vou ter conclusões a respeito de hereditariedade de característica. Mendel utilizou isso em 1866 e até hoje nós recorremos a esse tipo de delineamento para o entendimento da herança de muitas características. Existem outros delineamentos, tais como a análise dialérica, mas esse é um delineamento especial. Eu posso incluir, como o próprio Mendel incluiu, outras gerações segregantes, tais como retrocruzamento ou população F3. Então nós temos aqui a ideia do que é um delineamento genético. Nós aprendemos na estatística muitos delineamentos estatísticos, né, que estão atentos aos princípios básicos da experimentação, da repetição, casalização, controle local, e nós aprendemos que também precisamos, na genética, de estabelecer delineamento genético. O delineamento genético, ele tem por característica o controle que a gente tem sobre a genealogia daqueles indivíduos que estão sendo avaliados. Se é uma população, uma autofecundação, famílias de meio irmão, famílias de irmão completo, e nesse caso aqui, a análise de gerações. Então esse foi o experimento do Mendel. Um cruzamento inicial envolvendo pais puros, ele garantiu a pureza desses genitores, pais contrastantes, obteve-se então a geração F1 e ele já começa a observar um fenômeno interessante, que ao cruzar uma planta alta com a planta anã, a geração F1 manifestava o padrão alto, isso havia uma supressão do padrão anão, né? Então era um fenômeno a ser relatado e documentado. Posteriormente ele avançou obtendo-se a geração F2 e ele começa então a fazer algumas observações. Ele percebeu que tinha 787 plantas altas e 277 plantas anãs. Essa era a conclusão da aparência dos indivíduos na geração F2. E com relação à aparência, ele começou a fazer teste. O que seria? Ele criou uma nova informação, que era a pureza. Se ele tomasse essas 277 plantas anãs F2, se ele passasse para a próxima geração, que é F3, as plantas anãs tinham um padrão também anão. Então, ele, por meio da manifestação da F3, ele concluía que a F2 era pura. Ou seja, F2 anão gera F3 anão. Então, a F2 era pura. Mas observando as plantas altas, fazendo o teste de pureza das plantas altas, ele percebe que elas nem todas são puras, porque algumas plantas altas na F2 dão plantas altas na F3, mas algumas plantas altas na F2 dão plantas altas e anãs na F3. Então existe uma fração pura e uma fração não pura. A fração que era pura representava
1/3 das altas. E a fração não pura representava 2/3 das altas. Apenas com relação à referência, você pode ter referência em relação a F2 alta ou em relação a todo F2 alta e anã. Então nós podemos dizer que 1/4 das F2 altas eram puras, 2/4 não puras. Então, o Bendo, ele teve esse estudo e que hoje nós podemos contemporizar. Vamos imaginar que eu estivesse fazendo um artigo científico. Então, o Mendel estava preocupado com o assunto. O assunto era a hereditariedade, certo? E, obviamente, para ele investir tempo e esforço, ele nos apresenta a relevância desse estudo. O entendimento da hereditariedade é fundamental para ele saber sobre a semelhança entre pais e filhos, entre aparentados, diferenças e tudo mais. E o Mendel, então, ele nos apresenta um experimento. Veja, nós temos que aprender não só sobre a hereditariedade, mas inclusive sobre a experimentação. O Mendel, ele conduziu de forma cuidadosa, meticulosa, dentro de um delineamento genético apropriado, que é a análise de gerações, dentro de uma população de tamanho apropriado para que ele pudesse inferir. Veja que nós apresentamos como resultado anterior 787 plantas altas e 277 plantas anãs. Isso dá em torno de 1.064 plantas analisadas. Ou seja, ele tinha uma população suficientemente grande que dava a ele o conforto de poder interpretar convenientemente os seus resultados. Então, o tamanho da população é inquestionável, que permita a ele a conclusão plausível, né? Então, muitas vezes a gente gasta tempo e esforço, mas o tamanho da população é inadequado e nós não chegamos a conclusões apropriadas. Ele teve cuidado de ter pais puros, pais contrastantes, e ele então teve os seus resultados. E ele começa a processar, organizar os seus resultados de forma conveniente. Então, nós que atuamos na área da pesquisa, precisamos estar atentos de como organizar os nossos dados. Então, ele organizou, ele tinha dos resultados, ele foi capaz de dizer que tinha uma relação de aparência, 3/4 plantas altas, 1/4 de planta anã, isso observado aí na F2. Na F1, ele observou a supressão do padrão anão, com a dominância do padrão alto, e, adicionalmente, teve uma relação de pureza. Ele classificou as plantas F2 com base numa informação na F3. Então, ele soube organizar bem os seus dados de forma a interpretar o fenômeno que ele estava estudando. Pois bem, então esse aqui é o resultado dele. E ele precisava ter uma hipótese. Como é que ele pode explicar o surgimento, né, do padrão alto na F1? Como é que ele pode explicar 3/4 de aparência para alto para 1/4 anão? A pureza, 1/4, 2/4 para 1/4. Então ele concebeu, ele formulou uma hipótese de que cada indivíduo apresenta um certo número de fatores genéticos. Você apresenta fatores genéticos. Será que é 1? Será que é 10? Será que é 1000? Então, na genialidade dele, ele nos afirma que cada indivíduo tem 2 fatores genéticos. Essa linhagem, esse pai puro, alto, tem 2 fatores genéticos. A linhagem anã, ela tem fator genético, que passa para a próxima geração. Ele não sabia se era, certo, se era cromossomo, se era uma organela, mas ele sabia que existia 2. E que desses 2 é passado apenas 1 para a próxima geração. Então, se o pai tem 2, passa uma grande,
o outro pai tem 2, diferente, contrastante, passo a pequeno, e existe aqui um fenômeno que ele já percebe que é um fenômeno da dominância. Então, a presença tem 2 alelos, mas um suprime a ação do outro. Então, você tem aqui a mesma dose dos genitores, mas o padrão manifestado é o padrão alto. Fenômeno bastante interessante que ocorre na genética. E se a hipótese dele estaria certa, essa F1 também tem 2 fatores. Agora são 2 fatores diferentes. Ele passa o A grande e passa o A pequeno. Nós podemos imaginar aqui que é com a mesma chance, 50%. A ervilha é uma planta de autofecundação, uma autógama, e vai passar também o genitor masculino, o gameta masculino, o gameta feminino, a osfera e os núcleos espermáticos são a grande e a pequena. E desse encontro desses gametas, tem-se a fertilização e forma esses indivíduos. Para formar esses indivíduos, se ele tiver certo nessa hipótese, ele consegue explicar esses 2 fenômenos. Ele tem que explicar o fenômeno da relação de pureza e a relação de aparência. Bom, como é que ele explica esse 1/4 alto pura? São esses indivíduos A grande. Como é que ele explica esse alto não pura? Alto não pura são os altos F2, mas que na F3 dá alto e anão. Ele explica por meio desses 2/4 heterozigotos, diferentes. Como é que ele explica a anã pura? F2 que é anã, que é pura, que na F3 dá anã. Ele explica por meio desse 1/4. Então essa hipótese dele, de que o indivíduo tem 2 fatores genéticos e passa apenas um, consegue explicar essa supressão na F1 e consegue explicar essa relação de pureza. E consegue também explicar a relação de aparência. O que seria esses 3/4 alto? Esses 3/4 alto são todos aqueles indivíduos portador dessa forma A grande. Então, o indivíduo da grande A grande é alto como o pai. E o indivíduo da grande A pequeno também é alto como o filho. Né? O fenômeno aqui da dominância garante 3/4 de aparência alto para apenas 1/4 de aparência anã. Então essa é a ideia genial do Mendel de afirmar, com base em uma análise numérica, ele não tinha célula, ele não tinha microscópio, tá certo? Ele não estava visualizando gametas, meiose, mitose, ele estava analisando números. Ele tinha números a ser analisados. Ele tinha o 277 e o 787. Né? Esses 2 números na F2, complementado com a F3, leva o Mendel a meditar, a refletir e a formular uma hipótese. Essa hipótese que ele formulou na análise da altura da planta, alta e anã, ele também tinha outros experimentos com outras características. E ele então vai contar, né, avaliar as relações de pureza, avaliar as relações de aparência, as supressões da F1. Então aquilo que era a hipótese, ela começa a funcionar não para uma característica, mas para várias características. E ele então entende, começa a suspeitar que ele está diante de um fenômeno, de uma lei. E a gente então começa a acreditar que isso é, e era verdade, continua sendo verdade, que no caso os indivíduos, ele tem 2 fatores genéticos, hoje chamados 2 alelos para cada gene, que ocorre aos pares em cada indivíduo, mas passa apenas um por vez para o descendente por intermédio do elo de ligação do indivíduo com o descendente, que é o gameta. Tá certo? Então isso é uma verdade que se aplicou a várias características, né, que o Mendel analisou lá na soja, que era diploide e, consequentemente, está, né, é uma verdade. Obviamente, se ele analisasse outros organismos, ele perceberia que existe aí algumas alterações, se fosse poliploides, por exemplo. Né? Bom, nós podemos, aqueles que gostaria de ter mais conhecimento, pode
nós podemos pensar aqui em utilizar o programa Genes e o programa GBOL dentro do Genes para que a gente consiga conhecimentos adicionais sobre genética mendeliana e que nos é bastante importante. Então, nós já falamos em conversa anterior que nós vamos usar aqui o programa Genes para ter informações sobre genômica. Mas nós temos também um outro procedimento aqui, que é o procedimento de genética básica online. Então, se eu quero rever ou solidificar conhecimentos sobre a primeira lei de Mendel, nós vamos aqui dar uma ilustração onde a gente pode fazer uma série de exercícios, uma série de experimentos, né, onde ele apresentou várias características sobre a inflorescência, sobre a população F2, aqui analisando uma certa quantidade de plantas diferentes, ou podemos fazer aqui um entendimento, né, por meio de um exercício, de vários exercícios, do que seria a primeira lei de Mendel. É pensar que pais homozigotos têm 2 fatores genéticos, passa apenas um para a próxima geração. Essa passagem do gameta pode se dar de diferentes formas, em animais, em vegetais. Aí forma-se o zigoto, o indivíduo A grande a pequeno, né? E esse indivíduo vai crescer, e nesse caso o alelo A grande determina a flor roxa, junto de forma que o A grande a pequeno também tem a flor roxa. E a forma A pequena a pequeno, uma flor branca, né? Esse indivíduo da F1 passa apenas um de seus gametas por vez para a próxima geração, e aí nós temos a formação da população F2. 3/4 vão ser roxo e 1/4 vai ser branco. Então, dessa maneira, a gente exercita as leis de Mendel, e eu posso fazer aqui vários exercícios onde eu posso chegar à conclusão de que esse genótipo, por exemplo, roxo homozigoto, né, cruzado com esse roxo homozigoto, é um exemplo onde eu tenho que saber aqui o genótipo do pai 1, o genótipo do pai 2, e tenho que prever aqui quantos gametas diferentes são produzidos por cada genitor, e eu vou aprender aqui sobre a primeira lei de Mendel, né? É um conhecimento indispensável para qualquer indivíduo que atua na área de genética e melhoramento, né? Saber como que se dá a hereditariedade, como é que os alelos são transmitidos de uma geração para outra. Se você quiser aprofundar o seu conhecimento, você vai lá no GBOL e você vai ser desafiado aqui a encontrar várias situações além dessa que nós estamos tratando aqui de forma bem acadêmica. Pois bem, então Mendel formulou a sua primeira lei, importantíssima, e nós, se pretendemos analisar aqui 1.000 marcadores, 10.000 marcadores, cada um desse marcador deve ter um padrão de segregação na população, tal como previsto pela primeira lei de Mendel. Isso vai depender, obviamente, do marcador dominante, codominante, multialérico, se a população é F2, se é F3, né, se é RIO, se é dupla ploide, mas a genética mendeliana, ela já sabe perfeitamente o que esperar, qual que é a relação de pureza de aparência numa população F3, né? Não no F2, agora no F3, o que nós esperamos. E você, geneticista, que gosta da área, tem que saber como é que se passa da F2 para F3, né? Vai ser muito fácil, o princípio mendeliano é exatamente o mesmo. Só pensar que a F2, se passar para a próxima geração por outra fecundação, a grande da F2 vai dar a grande, o A grande pequeno vai dar a grande, pequeno, e a pequena vai dar a pequeno. Pondera, e você vai perceber uma relação genotípica que vai ser um pouco diferente. Não é 1/4, 2/4 para 1/4, né? Então você vai passar para 3/8, 2/8 e 3/8, né? Isso aí é só aprender. Pois bem, então o Mendel estudou, como nós pretendemos aqui na genômica, um gene. Depois ele começou a estudar 2 genes.
ou seja, não necessariamente dois genes, mas duas características, que no caso dele era monogênica, então era de fato dois genes. Coisa que nós pretendemos também aprender aqui, o que acontece quando você tem duas informações. E ele então já tinha feito um experimento com a cor dos cotilédons, que podia ser amarelo ou verde. Já tinha verificado que segregava 3:1 e 1:2:1 na relação de pureza. Ele já tinha estudado o aspecto da casca. Já tinha verificado que podia ser lisa e rugosa. Quando você cruzava lisa com rugosa, dava lisa, na F2 dava 3/4 de lisa com 4 rugosa. Então, individualmente, ele já sabia o que ia acontecer. O que ele estava curioso em saber conjuntamente. Então, ele cruzou pares contrastantes, agora um amarelo lisa, o outro verde rugosa. E ao cruzar, obteve a F1 que deu para o cotilédon amarelo, para a casca lisa. E na F2, ele conseguiu analisar, né, uma certa quantidade de plantas, aqui 556 plantas, um número um pouco menor, mas ainda suficiente, e começa a ver que tinha 315 amarelo lisa, 101 amarelo rugosa, 108 verde lisa, 32 verde rugosa. Então esse é o resultado que ele precisava interpretar. Né? Um monge, né, que estava estudando um assunto que era até marginal, as pessoas estavam preocupadas com outro tema, com as teorias da evolução, isso aqui não era tão importante. Ele estava estudando a genética, uma área importante, olhando números. Né? Avaliando esses 4 números aqui que foram entregues para ele. No cultivo da ervilha, no mosteiro de Brum, né? Nos canteiros, ele cultivava, cruzava e contava e tinha em mãos 4 números. E tinha a genialidade. Né? E ele então, com esses 4 números, ele falou, analisei uma coisa complexa, 2 coisas ao mesmo tempo. Mas começou a checar, 2 coisas, mas pode ser dividida em partes. E aí ele questiona para o caráter cor de cotilédons, o que aconteceu na F2? Deu amarelo para verde, deu 3/4 para 1/4. Essa é a relação de aparência, que ele já sabia no seu primeiro trabalho, que se ele estivesse certo naquela hipótese, se cada indivíduo tem 2 fatores e passa apenas um para a próxima geração, dá 3/4 para 1/4. Conferiu aqui? Conferiu, tá certo? Então, funcionou direitinho, 3/4 para 1/4. Ele quis analisar para o caráter, aspecto da casca da semente. Então, cruzando lisa com rugosa, dava lisa. Uma supressão que para ele não era novidade. Mas se ele agregar as lisas, somar todo mundo que é lisa, 315 mais 108, e todo mundo que é rugosa, 101 mais 32, então ele vai ver aqui o quanto que tem de lisa, quanto que tem rugosa. Então ele isola, esquece aí o amarelo verde. E verifica então que existe também 3/4 para 1/4. Não era surpresa, era consequência já dos trabalhos realizados, focando apenas um caráter por vez. O resultado interessante, tá certo? O resultado interessante era o resultado conjunto do amarelo liso, amarelo rugosa, de verde lisa e verde rugosa. E ele então transformou esses números observados em proporções e verificou que deu 9,331. Isso então faz com que ele pense e ele não se surpreende, porque ele tinha um conhecimento na parte matemática muito solidificado, e ele falou o seguinte: eu quero saber qual que é a probabilidade de se ter amarelo lisa, a frequência de amarelo lisa. E ele percebe então que existe 2 formas de calcular esse amarelo liso. A primeira forma é contando. Quantos amarelos lisos eu tenho? Eu vou dizer que a probabilidade é a frequência
né, uma maneira de estimar a probabilidade, é calcular a frequência. Eu quero saber um dado, qual que é a chance aí, uma moeda, qual a chance aí cara e coroa, essa moeda, será que ela está viciada? Não está viciada? Então, eu lanço 1000 vezes. Bom, se sair em torno de 500 cara e 500 coroa, é meio para meio moeda não viciada. Se sair 600 cara para 400 coroa, então o experimento me dá uma ideia se existe algum viés. Pois bem, então ele tinha uma maneira de ver a probabilidade amarela lisa, que era 315 sobre 556, 9,16. Mas ele tinha uma outra forma. A probabilidade amarela lisa nada mais era do que a probabilidade amarela vezes a probabilidade lisa. Ué, isso não é tão comum. Quando a probabilidade conjunta é o produto das probabilidades individuais, nós estamos diante de uma lei probabilística para eventos independentes. Então não era uma tarefa, não era um fenômeno tão simples. E ele começa a descobrir, então, que a segregação daquele par de alelo, daquele gene que controlava amarelo-verde, cor do cotiledro, era independente do gene, do par de alelo que controlava o aspecto da casca da semente, que era lisa ou rugosa. Então veja que é um conceito bastante interessante que ele estava diante dele. E ele então conclui que a segregação de um par de alelo ocorre de forma independente da segregação de outro par de alelo. Bom, isso só é verdade, nós podemos complementar, se esses genes for localizados em cromossomos diferentes. Então, é um fenômeno interessante que não era, tá certo, necessariamente para ocorrer, né? Pode. Então veja que o Mendel foi capaz de perceber que a segregação ocorria, mas ocorria de forma independente quando você considera então pares de característica e, consequentemente, pares de genes, cada um controlando uma das características que está sendo analisada. Nós vamos dar aqui um contra-exemplo, só para realçar o aspecto de que isso não é um fenômeno trivial, ou seja, que deveria acontecer, né? Vamos dar um exemplo aqui onde a gente vai considerar um caráter bastante interessante na população humana, que é o daltonismo, que às vezes o indivíduo confunde as cores, é uma dificuldade de distinguir entre o verde e o vermelho. Tem até alguns testes interessantes para você saber se é daltônico ou não, com algumas figuras. Mas, geneticamente, de uma forma bastante simplificada, é dito que o daltonismo é proporcionado por uma condição recessiva ligada ao sexo. Então, o homem normal, ele tem no cromossoma X, o alelo D grande, o Y não apresenta alelo referente a essa característica, porque é um gene ligado ao sexo. O homem daltônico, ele tem X, que carrega o alelo D pequeno. Então, ele pode ser hemizigoto, D grande, hemizigoto, D pequeno. A mulher pode ser homozigota dominante ou heterozigota, que ela vai ser normal. A condição daltônica é somente a condição homozigota recessiva. Vamos pensar que no casamento, um homem normal, desse padrão genotípico, XD grande, Y. E uma mulher normal, heterozigota, XD grande, XD pequeno. Ela é portadora do alelo pequeno. Nesse casamento, você vai ter união desses gametas, D grande, né? Esse D grande com Y dá um homem normal. Esse D pequeno com Y dá um homem daltônico. Posteriormente, você tem esse XD grande com XD grande, XX, mulher normal. E XD pequeno com XD grande, XX, D grande, D pequeno, a condição heterozigota também dá normal. Se você convidasse um pesquisador para analisar essas características, que são duas, o sexo e o daltonismo, se ele tivesse uma análise separada,
a gente concluiria que a chance de sair um menino, um homem, é igual a chance de sair uma menina, uma mulher, que é igual a meio. Porque temos a condição XX, XY. A mulher com óvulos, carregando cromossomo X, e o homem com espermatozoide, ora com X, ora com Y. Se você fosse pensar, contabilizar aqui as pessoas normais daltônicas, nós temos 3/4 normal, 1/4 daltônico. Então, análise separada, tal como o Mendel fez. O que o Mendel fez também foi uma análise conjunta. E nesse nosso exemplo, nós podemos fazer uma análise conjunta e perguntar qual a probabilidade de sair uma mulher e que ela seja daltônica. Se o indivíduo não tem uma base de matemática, das leis probabilísticas, ele, de uma maneira inocente, poderia dizer que a chance de ser mulher é meio, vezes a chance de ser daltônica igual a 1/4, chegaria à resposta errada de 1/8. Ele estaria desavisadamente utilizando essa lei probabilística que o Mendel encontrou e que para ele era verdade. Aquele fenômeno que ele estava estudando, ela manifestava de maneira correta. Neste outro estudo aqui, de 2 características, com controle gênico específico, nós não encontramos, nós não podemos dizer que a probabilidade de mulher daltônica é igual à probabilidade de mulher vezes a probabilidade daltônica. Não é essa lei probabilística. Ela não se manifesta nesse estudo. Qual lei que nós temos? Nós temos a lei para eventos dependentes. Então, a probabilidade do evento composto, A e B, é a probabilidade de A vezes a probabilidade de B dado A, ou a probabilidade de B vezes a probabilidade de A dado B. Então, a probabilidade de A é a probabilidade de mulher, a probabilidade de B dado A, daltônica, dado que é mulher. Se é mulher, não existe daltônica, são pessoas normais. Então, nós podemos concluir que a probabilidade de mulher daltônica é meio vezes 0, que é igual a 0. Então, é só para realçar que nem sempre os eventos são independentes. Mas o Mendel percebeu que era. Por quê? Porque a probabilidade amarelo-lisa poderia ser observada por meio desses 315 indivíduos, dando um total de 916, ou poderia ser calculada por 3/4 vezes 3/4, dando 916, invocando aí a lei probabilística para eventos independentes. Então ele conclui que genes localizados, aí a gente traz a ideia de cromossomo, porque é uma lei que ele percebeu, mas que tem uma explicação restrita. Hoje nós sabemos que ela só é válida para genes localizados em cromossomos diferentes. E eles segregam independentemente. Então nós poderíamos, nesse momento, perguntar para o ouvinte o que ele entendeu que é gene independente. Essa palavra, 2 genes são independentes. Então, quando nós falamos que 2 genes são independentes, nós podemos invocar um conceito biológico e nós podemos invocar um conceito estatístico. 2 genes são independentes quando eles são localizados em cromossomos diferentes. Tá certo? Então, remete a um conceito biológico, de célula, de cromossomo. Ou 2 genes são independentes quando a segregação ela está sob a lei probabilística de eventos independentes. Então, esse é um conceito estatístico que a gente utiliza. Então, a gente pode, se funcionar essa expressão, nós vamos dizer que se trata de genes independentes. Nós estamos trazendo uma base estatística. Mas eu posso trazer uma base biológica. Então, nós que vamos fazer os nossos grupos de ligação, nós podemos ter aqui o gene A, que está representado aqui por X1, o gene B por X2, o gene C por X15 e o gene D por X30. Nós vamos dizer que A e B não são independentes, porque eles estão localizados no mesmo cromossomo. Então não funciona a lei probabilística de eventos independentes. Nós podemos dizer que o gene A e o gene D, representado por X30,
este 30 em x1 ou 30 em x2 são independentes. Funciona a lei probabilística da independência. Tá certo? Porque eles estão em cromossomos diferentes. Então, a primeira lei de Mendel para genes independentes. Então, segrega, né, no F2, 9331. Então, x1 e x30, 9331. x2 e x30, 9331. x1 e x2, nós não temos expectativa de que segregue 9331. E nós, na genômica, queremos exatamente encontrar o que o Mendel não encontrou. O Mendel percebeu a independência. Nós queremos encontrar genes que não segregam independentemente e, consequentemente, estão ligados e, consequentemente, formam um grupo de ligação. É lógico que, diante desse mapa, nós percebemos que, biologicamente, os genes X1, X2, X3 até o X15, né, eles vão estar ligados, porque eles estão no mesmo cromossomo. Então, existe ligação fatorial. Mas eu vou usar essa informação para a predição da descendência, o que vai ser formado. Quando a gente percebe que a distância entre dois genes, você pode perceber que aqui está a distância, 5,79, 0,0, aqui 3,89 centimol. Quando essa distância superar 50 centimol, apesar dele estar no mesmo grupo de ligação, no mesmo cromossomo, para ele se aplica a lei da independência. Eles funcionam como genes independentes. Então, apesar de estar no mesmo grupo de ligação, é esperado no F2 aquilo que o Mendel percebeu para genes independentes, o 9331. Então, existe aí uma particularidade que nós vamos ter que entender por que genes localizados no mesmo cromossomo, é um conceito, mas se estiver muito distante, o que é muito distante? Acima, né? Acima de 50 centimol, essa relação entre distância, nós vamos ver aqui a relação entre distância e porcentagem de recombinação, a gente vai fazer uma associação. Distância é uma medida, digamos assim, uma medida métrica, e porcentagem de recombinação é uma medida probabilística, de ter recombinantes e não ter recombinantes. Mas existe uma associação. Então, a gente vai mostrar e vocês vão ter que ficar atentos nessa relação de genes ligados e genes independentes. Genes que funcionam a lei probabilística da independência. Então, para genes localizados em cromossomo diferente, que a biologia chama de independentes, funciona a lei probabilística da independência. Mas para genes ligados no mesmo cromossomo, que biologicamente estão ligados, pode ser que a lei da independência probabilística funcione se ele estiver a 50 ou mais centimol. Pois bem, então, o Mendel concluiu e ele tinha então que explicar aquela relação fenotípica, né? 9331. Então ali, imagina, certo? Que existe pais homozigotos, contrastantes. Aqui ele analisou o amarelo, cruzou com o verde aqui é recessivo, a gente normalmente adota a letra minúscula, V pequeno, o amarelo, V grande. Ela era rugosa, R pequeno, o outro genitor, contrastante liso. Ao cruzamento, forma-se o F1, heterozigoto. E aí, nós temos então a formação desses gametas. V grande, R grande, V grande, R pequeno, V pequeno, R grande, V pequeno, R pequeno. Qual a chance de produzir cada um desses gametas? Pois bem, aqui talvez esteja um dos maiores conhecimentos que a gente possa ter em genética. Essa chance vai ser igual a 1/4. Se a gente pensar que esse gene V e esse gene R está sob a segunda lei de Mendel, segregando independentemente, e você vai afirmar então que é igual a 1/4.
esse outro será igual a 1/4, tá certo? Esse igual a 1/4 e esse igual a 1/4. Então, isso que nós aprendemos, isso que o Mendel está nos dizendo. Estudantes da genética, ao ser questionado de um duplo heterozigoto qualquer, vamos pensar aqui, A grande é pequeno, B pequeno, produz A grande, B grande, com que chance? Vocês poderão mudar de opinião. Vocês, em breve, professor, se esses genes estiverem ligados, não seguir a lei de Mendel, não vai ser igual a 1/4, não. Vai ser igual a 1 menos R. R é a distância entre eles sobre 2. Vai ser igual a 1/4 quando R for meio. Aí vai funcionar, mas se ele estiver ligado em aproximação, vai ser essa resposta. Ou poderá ser que você me apresente uma outra resposta. É R sobre 2. Ele está ligado, mas vai aparecer um conceito que está ligado em fase de repulsão. Então, aqui eles são independentes, tal como Mendel está convidando a gente a pensar. Mas pode ser, nós vamos estudar os outros casos. Nós podemos imaginar que vai depender da frequência do alelo R grande, que é P, do alelo V grande, que é P, V pequeno, que é Q, aqui que pode ser M ou R e S, né? Aqui R de R e S de alelo, mais um delta, que é desequilíbrio de fase gamética. Então, responder a questão, dado o heterozigoto, A grande é pequeno, B pequeno, qual é a chance de produzir um gameta A grande e B grande? Nós vamos ter que dar uma resposta muito elaborada na medida que nós tivermos o conhecimento genético apropriado. Mendel nos convida a imaginar que é independente, que é 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Se assim for, vai formar esses indivíduos com frequência de 1/16, tá certo? Esse mais esse, 2/16, basta eu fazer a contagem. Então, nesse cruzamento, se eu analisar gene por gene, eu vou ver que V grande, V grande, V grande, V pequeno, V pequeno, dá 1/4, 2/4, 1/4. O R é a mesma coisa, 1/4, 2/4, 1/4. Então, se eu quiser, se isso é verdade, então, o que o Mendel viu, em termos de relação de aparência, é 1/2/1/2/4/2/1/2/1. É a relação genotípica, que pode ser obtida por um processo de contagem. Quantos V grande eu tenho aqui? Eu tenho 1. Aí eu conto. Quantos V grande, R pequeno? Conta aqui, nesse quadro, quantos tem. Ou simplesmente, se são independentes, eu multiplico. V grande é igual a 1/4, R grande é igual a 1/4, dá 1/16. A relação fenotípica, né? Então, eu vou ter o V traço, R traço. Se eu contar, né, eu vou perceber que existe lá, eu vou fazer a contagem daqui a pouco, 9 desse tipo, 3 desse tipo, 3 desse e 1 desse. Pode ser pelo método da contagem, e me obriga a fazer um tabuleiro desse, ou pode ser pelo método tabuleiro. Então, a gente pode perfeitamente conhecer a relação fenotípica e relação genotípica no F2. Dado esse cruzamento, se eu quiser contar quantos indivíduos tem de cada um desse tipo, né? Estou aqui contando, marcando em vermelho. Esse aqui tem 4, esse aqui tem 2, aqui tem 1, aqui tem 2, aqui tem 1. Quantos A traço, B traço eu tenho? São todos esses aqui que são A traço, B traço. Tem 9. Quantos A traço, B pequeno? Tem 3.
consta pequena, pequeno, P traço 3. E aqui 1. Então, resolvido o meu problema, eu posso então ver essa relação fenotípica e genotípica, né, para a minha população F2. Aqui são alguns experimentos que o Mendo conduziu, considerando par de característica, e você pode perfeitamente fazer exercícios, né? Aqui esse indivíduo vai passar gametas, e aí então a frequência desse gameta 1/4, 1/4, 1/4 e 1/4, isso faz com que a gente tenha proporção, por isso que a gente chama de proporção fenotípica, que cada um desses padrões aqui vai ser planta alta, fruto vermelho, é o A traço, B traço, e assim vai. Pois bem, então nós aprendemos sobre a segunda lei de Mendel e nós vamos estar interessados, né, em saber se as marcas são ligadas ou não estão ligadas, né? A gente tem que aprender e a gente pode encontrar, por exemplo, duas marcas cuja quantidade de valores observados em 78 indivíduos estão nessas proporções. 45, 10, 16, 7. Se eu quero saber que se está ligado, uma maneira é perguntar se segrega NOL 331. Segrega? Então existe um teste quadrado comparativo do observado e esperado. Então eu vou apresentar esse teste de uma forma mais elaborada. E aí então eu tenho o valor do Q quadrado, o P valor associado, considero que é alto. Se é alto, me indica que eu não é recomendável rejeitar a hipótese, e a hipótese aqui era de segregação independente, NOL 331. Então, se eu não rejeito, eu vou chegar à conclusão que não está ligado. Já esse outro experimento, pode ser de outro par de marcadores ou de genes, tem essa proporção, eu esperava NOL 331, mas na verdade o valor de Q quadrado foi alto, um P valor muito baixo, eu vou dizer que eles são ligados. E isso traz consequência de predição, né? Então, por exemplo, eu tenho que saber sobre um indivíduo, uma célula, sobre as frequências desses gametas, né? Então, vamos ver aqui genes ligados e genes não ligados. Então, esse mesmo exemplo, eu tenho aqui um genótipo, A grande, A pequeno, B grande, B pequeno, C grande, C pequeno, D grande, D pequeno. Mas veja que o gene A e B são genes ligados, que estão no mesmo cromossomo. Os genes C e D são ligados. A e C são independentes, A e C são independentes, e assim por diante. Então, se eu perguntar para você qual a probabilidade de tirar um gameta C grande junto com esse aqui seria B grande. Então, são genes independentes. Qual a chance de eu ter um C grande? Meio, porque eu tenho C grande e C pequeno. Qual a chance de eu ter um B grande? Meio, porque eu tenho B grande e B pequeno. Então, essa probabilidade de B grande e C grande é igual a 1/4. Corrige, acertei. Agora, se eu sortear, qual é a probabilidade de ter agora um A grande e um B pequeno? Um A grande é meio. Um B pequeno é meio? Correto. Mas de A grande e B pequeno, funciona a lei para eventos independentes? Não, porque eles são ligados. Muito provavelmente, essa probabilidade não é igual a 1/4. E eu preciso aprender mais do que o que a segunda lei me diz. O que acontece com dois genes ligados? Aqui a gente verifica que depende da recombinação. A grande e B pequeno só ocorre se tiver permuta entre o gene A e B. E nesse caso, a distância valendo D1, eu vou dizer que essa distância vai valer D1, que é igual a X, vai valer X, é um gameta recombinante, X sobre 2, correto. Se eu posso pensar aqui, nessa outra condição, onde eu tenho C grande e D grande.
C grande, D grande é recombinante. Então, é Y sobre 2. E A grande, B grande, não recombinante. É 1 menos X sobre 2. Então, vai dar Y sobre 2, 1 menos X sobre 2. Então, tem que procurar aqui, é X sobre 2, 1 menos Y sobre 2. Então, eu posso pedir para corrigir, tá certo? É X sobre 2, aqui A grande, B pequeno, A grande, B grande é X, e ele é paternal. Então, é 1 menos X sobre 2, Y sobre 2. 1 menos X sobre 2, Y sobre 2. Corrige, correto. Mas eu preciso aprender teoria de genes não ligados. Para quando eu tiver genes ligados e não ligados, eu posso fazer a predição. Se eu conheço frequência gamética, eu conheço a descendência e eu então sei o que vai acontecer com a minha população. Pois bem, então o Mendel estudou tudo isso à luz dos cálculos matemáticos, das leis probabilísticas. Nós poderíamos também estar estudando esse assunto com base em dois fenômenos biológicos igualmente importantes, que são os fenômenos da mitose e o fenômeno da meiose. Então, a mitose é um processo de divisão conservativa, divisão celular conservativa, né, que uma célula se divide e dando células exatamente iguais à célula original. Enquanto que meiose é um processo, né, de produção de células reprodutivas, que ocorre célula reprodutiva, ou seja, ele envolve duas divisões sucessivas do núcleo com uma redução única no número de cromossomo à metade. Então, nós temos que conhecer essas etapas da meiose e da mitose, né? O que acontece com a mitose e a meiose. Então, nós podemos aqui relembrar todas as etapas envolvendo aqui a mitose e a meiose, todas as etapas, né? Inclusive com células. Nós podemos aqui pedir para o indivíduo identificar aqui uma anáfase, identificar aqui uma telófase, uma prófase, uma metáfase, que é a formação da placa equatorial. Então, você poderá lembrar dos aspectos relacionados à mitose e meiose aqui no nosso aplicativo. Então, nós precisamos, então, entender sobre a mitose e meiose. Por que nós precisamos entender sobre a mitose e meiose? Porque a mitose é um processo conservativo, né? É uma célula original, ela multiplica da origem do indivíduo adulto, que são cópias das células que deu origem às células zigotas. Então espera que exista um zigoto, que existe aquela constituição genotípica em todas as nossas células. Então, isso é um fenômeno importante. Então, não existe uma variação. E a meiose? A meiose é um processo que envolve duas divisões. Então, etapa reducional e, posteriormente, uma etapa equacional, né? Então, existem duas divisões sucessivas. Aqui uma célula 2N passa para N e, posteriormente, esse N é conservado e dando origem aí às células gaméticas. Bom, o que nós precisamos entender de novo, a primeira e a segunda lei de Mendel, à luz da meiose. Porque se você fizer um teste e perceber que a segregação, por exemplo, não é mendeliana, que existe distorção, a causa, muito provavelmente, é um fenômeno biológico. Ou a letalidade, ou um problema difuso, cromático. E onde? O que acontece? Será que a meiose explica a lei da segregação? Será que a meiose explica a lei da segregação em combinação independente? Quando essas leis não estão funcionando, qual o fenômeno biológico? Onde é que está o problema? Então, aqueles indivíduos que sabem sobre a mitose, sobre a meiose, eles vão explicar. Então, o que é a primeira lei de Mendel? Nós temos um indivíduo que é grande e é pequeno. E nós vamos perceber que na meiose, por exemplo, você tem célula que só tenha grande ou que só tenha pequeno.
Não existe uma célula gamética com é grande, ou com é pequeno, porque os alelos separam. E nós precisamos entender que existem fases da meiose que proporcionam a segregação, a separação. E essa é uma resposta que o geneticista tem que saber. Primeira lei de Mendel funciona? Funciona. Quando e onde? Existe processo meiótico. Vocês têm que estudar meiose para responder essa questão. A segunda lei de Mendel funciona? Será que eu tenho uma célula A grande, A pequeno, B grande, B pequeno, ou E grande, E pequeno, H grande, H pequeno? Será que é formado o quê? Um quarto para uma célula? Então isso eu preciso saber. A segregação para genes independentes funciona dessa forma. Então, nós vamos aprender sobre a meiose e as leis da Mendel. E as leis de Mendel. Saber onde ocorre o pareamento, onde ocorre a permuta, onde ocorre a separação dos alelos e onde se dá, então, a primeira e segunda lei de Mendel. Se vocês for estudar, vocês vão perceber em algo importantíssimo. Né? Vocês vão perceber que, por exemplo, existe dentro da meiose uma etapa reducional e uma etapa equacional. Muitas vezes você começa com a célula A grande, A pequeno, B grande, B pequeno. Às vezes na etapa reducional, né, você já consegue ter os produtos haploides e já consegue separar o A grande do A pequeno. Mas muitas vezes você não separa, por exemplo, o B grande do B pequeno. Então, se você perguntar se de fato os alelos se separam, separam. Quando? Em qual momento? Bom, ele vai se separar nessa etapa reducional, lá na anáfase 1, se o gene não se envolveu em permuta. Então, está garantido na meiose a primeira lei de Mendel? Está para os genes que não se envolvem na permuta, na etapa reducional, na fase de anáfase 1. Se o gene se envolveu na permuta, tal como ilustrado aqui para o gene B, essa separação dos alelos só vai ocorrer com a separação das cromátides, somente na fase equacional, onde se tem a anáfase 2. Então, a anáfase 1 e a anáfase 2, se o ouvinte estudar, ele vai perceber que o Mendel tratou matematicamente, avaliou aquela relação de aparência e pureza, ela é revelada nessa etapa da meiose. Se você perceber o arranjo desses bivalentes na placa equatorial, você vai dizer que uma célula A grande, A pequeno, B grande, B pequeno, pode passar por permuta ou não. Então, uma célula produz, se for uma célula masculina, por exemplo, tem 4 gametas funcionais, e se ela era A grande, A pequeno, B grande, B pequeno, pode ser que formam os gametas A grande, B grande, A grande, B pequeno, B grande, pequeno, B pequeno. Um quarto, tal como a proporção que valida a segunda lei de Mendel. Mas pode acontecer que uma outra célula não exista permuta e, consequentemente, só forme gametas do tipo A grande, B grande, 50%, e A pequeno, B pequeno, 50%. Ou, se o arranjo dos bivalentes na placa equatorial for diferente, então o que nós concluímos que a meiose dá suporte à segunda lei de Mendel. Uma particular célula, é um conceito probabilístico, a segunda lei de Mendel, nós não podemos dizer que ela produz 4 gametas e todos eles diferentes. Nós podemos dizer que uma certa quantidade de célula passa por esse fenômeno, outra quantidade de célula passa por outro fenômeno, que é dar esse tipo de gameta, e outras células passam por esse outro fenômeno,
de forma que ao computar todas as alternativas, em probabilidade, genes localizados em cromossomos diferentes possibilita a formação de gametas A grande, B grande, A grande, B pequeno, pequeno, B pequeno, em frequência de 1/4, 1/4, 1/4. Né? Então veja que isso a gente vai perceber aqui na segregação independente. Então eu tenho aqui uma célula, A grande, A pequeno, B grande, B pequeno. Pode não ter permuta. Não é permuta entre o gene A e B, porque pertence a gene a cromossomo diferente. Uma permuta dentro do cromossoma 1 ou dentro do cromossoma 2. Se não tiver permuta, um organismo que não tem permuta, por exemplo, macho de drosófilo, a segunda lei de Mendel funciona para genes localizados em cromossomos diferentes? Sim, porque algumas células vão produzir um resultado, outras células vão produzir outro resultado. A soma de todas as células, uma particular célula não necessariamente produz os 4 gametas. Mas, se você pensar que tanto uma quanto outra tem chance de acontecer, então você vai, no cômputo geral, ter 1/4, 1/4. Para 1/4, para 1/4. Com permuta ou sem permuta. Se você imaginar que a permuta acontece, mas que é um evento raro, não tem problema nenhum. Você tem células com 3 alternativas. Uma alternativa com permuta, 2 alternativas sem permutas, e a segunda lei de Mendel manifestando porque o arranjo dos bivalentes na placa equatorial é totalmente aleatório. Então, se a gente tiver um conhecimento biológico de meiose, nós temos um entendimento probabilístico da segunda lei de Mendel. As duas coisas têm que andar junto na cabeça de um geneticista. Isso é importantíssimo. Pois bem, então nós não podemos ignorar aqueles genes que não seguem a segunda lei de Mendel, aqueles pares de genes. Existem genes, pares, que estão ligados à ligação genética. Mas eles estão ligados, mas as formas aléricas podem ser trocadas, cambiadas. Existe a permuta. O fenômeno de ligação foi relatado por esses autores, em 1906. Então eles chamam a atenção que você pode ter um indivíduo A grande, A pequeno, B grande, B pequeno. Isso é suficiente falar. Um indivíduo que é A grande, A pequeno, B grande, B pequeno. Então um indivíduo que a gente diz que ele é duplo heterozigoto. Agora, e isso é suficiente para eu predizer que esse indivíduo, por exemplo, se for autofecundado, ou acasalamento ou acaso, se for genes independentes, o Mendel fala, olha, eu produzo NOL 331. Está resolvido. Só que, se você me disser, eles não são independentes. Eles não produzem o F2 NOL 331. Produz o quê? Eu preciso de uma informação adicional. Esse indivíduo ele é A grande, A pequeno, B grande, B pequeno. Esse indivíduo é A grande, A pequeno, B grande, B pequeno, mas são diferentes. Porque a disposição de seus alelos, elas são diferentes. Aqui, A grande, B grande, as formas dominantes estão no cromossomo e as formas recessivas no homólogo. Nós chamamos isso de fase de aproximação, de acoplamento ou fase cis. E esse aqui também é A grande, A pequeno, B grande, B pequeno, mas é uma fase de repulsão ou fase trans. Então, se eu perguntar para você qual a probabilidade de se ter um descendente A pequeno, B pequeno, B pequeno, o Mendel já tinha resolvido nessa situação, pensando de forma independente, o A grande, A pequeno, 1/4, B pequeno, 1/4, isso aqui 1/16. Ah, mas esse indivíduo aqui também tem A grande, A pequeno, B grande, B pequeno. Qual é a probabilidade dele, ao ser autofecundado, produzir A pequeno, B pequeno, B pequeno? Não é 1/16. E desse indivíduo, qual é a probabilidade de produzir um A pequeno, B pequeno? Não é 1/16. E também não é igual a esse valor. Então veja que, apesar dele ter a mesma informação genética,
e eles proporcionam descendência com proporções completamente diferentes. Se as proporções são diferentes, a média da população é diferente, a variância da população é diferente, as correlações são diferentes, e isso impacta todo o melhoramento. Então nós precisamos saber a fase de ligação. Tá ligado? Tá ligado. Então, em que fase está? Por que eu preciso saber da fase? Porque ela impacta. Pois bem, então nós vamos imaginar que a fase é algo importante. Agora, se está ligado, eu preciso saber qual que seria a distância entre esses dois genes. A distância para eu construir o grupo de ligação, para eu ordenar, saber qual que é o tamanho. A distância vai somar, vai dar 100 unidades, 200. Né? Esse estudo de ligação fatorial foi amplamente apresentado por Morgan, então a gente chama de unidade centimorgan. Então, 10 centimorgan, 20 centimorgan. Né? Então, existem esses conceitos de distância entre os genes. Existe o conceito de porcentagem de recombinação. A recombinação é um fenômeno de quebra, de troca de cromátides irmãs. Isso que faz com que o A grande estava com B grande, mas na formação do gameta, forma-se um gameta A grande com B pequeno. Então, a ligação fatorial é causa de correlação, mas a permuta quebra esses blocos de ligação, altera a correlação. Então eu preciso saber qual que é a chance da porcentagem de recombinação. E a recombinação acontece quando os cromossomos se pareiam numa etapa lá da meiose, né? Existe o zigótono, que é o pareamento, ocorre o fenômeno do pareamento, que a gente chama de sinapse, dois cromossomos que vão se parear, e então nós temos o fenômeno da sinapse. E aí existe pontos de contato genético entre cromossomos ao longo dos dois cromossomos. O cromossomo se homólogo. E esse ponto de contato são denominados de quiasmas. Né? Então, o quiasma é considerado uma evidência da permuta. Existe uma relação entre porcentagem de quiasma e porcentagem de recombinação. Quiasma acontece na meiose, né? É uma evidência após a sinapse. Nós temos então a subfase do paquito, realça os quiasmas, e ali se dá, no paquito se dá a permuta. Pois bem, então, nós precisamos ter essa relação, que é uma relação importante. Vamos pensar em dois cromossomos, o cromossomo 1 e o cromossomo homólogo. Eles estão pareados, vamos pensar que lá na meiose, na prófase 1, na subfase de zigoto, está pareado. E aí eles vão entrar em paquítano. Tem dois destinos, sem quiasma e com quiasma. Aqui um ponto de intercâmbio genético, ou sem permuta. Permuta não é obrigatória, até permuta é um evento raro. Se não tiver quiasma, o processo continua. Paquítano, zigoto, leptótose, zigoto, paquítano, sempre vai até terminar a meiose e forma-se 4 gametas. Não teve permuta, os gametas vão ser 2 A grande B grande, por exemplo, nesse exemplo, e 2 A pequeno B pequeno. Então não tem permuta, não vamos chamar de P. Paternal, tal como estava na origem. São gametas paternais. Se tiver permuta, então vai haver permuta, vai haver troca entre cromátides não irmãs de homólogo, e aí então nós teremos como o resultado da meiose esse gameta igual ao pai, que tinha no pai, paternal, esse também igual tinha no pai, e esses dois gametas aqui, resultado da permuta, são gametas recombinantes. Então forma-se então 2 gametas paternais e 2 recombinantes, pensando que a cada célula, a cada bivalente, que é a reunião de 2 cromossomos homólogos pareados, ou tétrade, que é a reunião de 4 cromátides, forma então sem permuta 4 paternais, com permuta 2P, 2R. Então nós precisamos agora deduzir uma fórmula de relação entre porcentagem de quiasma e porcentagem de recombinação. Então é um processo de dedução interessante, é um processo de dedução biológico.
Né? Então vamos deduzir uma fórmula. Qual a relação entre porcentagem de quiasma e porcentagem de recombinação? Vou imaginar que ao invés de uma célula, de uma tétrade, de uma dessa aqui, eu tenho várias. Mas na verdade vamos imaginar que eu tenha 4. E que nessas 4, a primeira tem um xizinho que representa quiasma. Então teve quiasma na primeira. Ou seja, ela teve esse destino aqui. A segunda também, a terceira também, a quarta também. Se ela teve esse destino de quiasma, ela vai formar 2P e 2R, porque quem tem quiasma passa por 2P, 2R. Então aqui vai ser 2P, 2R, 2P, 2R, 2P, 2R, 2P, 2R. Vai ter 8P, 8R. Se 3 dessas células tiver quiasma e um não, essa vai ser 2P, 2R, 2P, 2R, 2P, 2R, e essa vai ser 4P. Que quem não tem quiasma tem esse destino de formar 4 gametas, todos eles não recombinantes. 4P. Então vai ter 2P, 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 6P mais 4P, 10P. E 2R, 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 6R. Aqui, 2P, 2R, 2P, 2R, 4P, 4P. Então está resolvido. Aqui, tá certo? 2P, 2R, então tem 2R, 2P com 4P, 4P, cuidado aqui. Aqui 100, 100, 100, 100, então 4P, 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 16P, 0R. Então vamos analisar aqui quiasma. Quiasma é um conceito simples. Porcentagem de quiasma. Se tem 4 células, todas as 4 têm quiasma, porcentagem de quiasma 100%. Se eu tenho 4 células, 3 células têm quiasma, 75%. É a frequência de quiasma nas minhas células. Aqui 50%, aqui 25%, 1 em 4, aqui, esquece aqui, 0. Porcentagem de gametas de recombinação, porcentagem de gametas recombinantes. Se eu tenho 16 gametas, 8 são recombinantes, 50%. Se eu tenho 16, 6 são recombinantes, 6 dividido por 16, 37,5. Se eu tenho 16, 4 são recombinantes, 25%. 16, 2 recombinantes, 12,5%. 16, 0, 0%. Então veja, acabei de deduzir, por indução, uma expressão. Porcentagem de quiasma é o dobro da porcentagem de recombinação. Então, fórmula, certo? Você pode pensar que é uma fórmula estatística, mas ela tem um significado biológico, genético enorme. Se eu perguntasse para você de quanto varia a porcentagem de quiasma, é lógico que varia de 0 até 100. Não resta dúvida que varia de 0 até 100. 100% de quiasma, todas as células têm quiasma. Mas se varia de 0 até 100 e a porcentagem de recombinação é metade da porcentagem de quiasma, quanto é que varia a porcentagem de recombinação? De 0 a 50. Então nós vamos calcular a porcentagem de recombinação. Porcentagem de gametas recombinantes. O máximo é 50%. Desde que exista 100% de quiasma. Certo? Então, esse é o X da questão. Então, veja que existe uma fórmula que está sendo deduzida, que é uma base da genômica, um conhecimento que vocês agora estão adquirindo, que o máximo da porcentagem de recombinação é 50%. Essa fórmula, ela é verdadeira? Bom, vocês poderiam criticar essa expressão, dizendo que essa minha abordagem foi muito simples. Com quiasma, forma 2P, 2R. Sem quiasma, forma 4P. Bom, mas se tiver não um quiasma, tiver 2 quiasma, 2 quiasma, você pode falar, não, tem 2 quiasma, mas não forma 2P, 2R, forma 4P. Então a gente convida vocês a pensar em permuta dupla. Um quiasma é uma permuta simples, porque 2 quiasma provoca permuta dupla. Mas aí as pessoas argumentam
que essa fórmula aqui só seria verdadeira se existisse apenas permuta simples entre dois genes. Mas como existe permutas duplas, mas permuta simples é um evento raro, dupla é mais raro ainda. Mas a gente argumenta que ela é verdadeira. Porque se houvesse permuta dupla e essa permuta dupla envolvesse duas cromátides, aí tem permuta, mas não dá, tá certo? Não dá 2P, 2R, dá 4P. Mas se essa dupla permuta envolvesse três cromátides, tá certo? Veja que essa cromátide, tá certo? Essa cromátide, então pode envolver aqui, e essa outra cromátide, três cromátides, daria então 2P e 2R. E se envolver quatro cromátides, daria 4R. Então nós podemos dizer que, em média, tendo um quiasma ou dois quiasmas, que seria raro, mas vamos dizer que aconteça, mesmo assim eu não posso afirmar que dois quiasmas dá apenas 4P. Dá sim o 2P, 2R, dá 4R. Em média, na esperança, daria 2P, 2R. Então a gente acredita que essa expressão seja verdadeira, né, baseada na premissa de que acontecendo quiasma, forma-se 2P, 2R, sem quiasma, forma 4P. Você podia questionar na ocorrência de quantos quiasmas? Eu diria para você, 1, 2, 3, quantos quiasmas desejar, a gente vai imaginar que essa situação nos leva a 2P, 2R e essa dedução estaria correta. Pois bem, então esse conceito ele está apresentado. Precisamos apresentar um outro conceito, que é a relação entre distância e porcentagem de recombinação. Então, a porcentagem de recombinação varia de 0, 10, 20, 30, 40, 50 centimógrafos entre dois genes. E as distâncias, obviamente que a distância pode ser de 10 centimógrafos, 20 centimógrafos, 30 centimógrafos, certo? Mais do que 100 centimógrafos. Então, mas em certos estudos teóricos, feitos com milho, drosófila, neuróspora, nós temos aqui, digamos aqui, uma verdade relativa, certo? Ou seja, existe uma relação linear entre distância e porcentagem de recombinação. Ou seja, a distância é igual à porcentagem de recombinação. Isso é verdade? É verdade quanto menor for o valor da distância, vamos dizer, e da porcentagem de recombinação de 0 até 20. Então, se você encontrar, tá certo, 10% de recombinação de gametos recombinantes, você vai dizer que tem 10 unidades de distância, 10 unidades mapa ou 10 centimógrafos. Se você calcular a porcentagem de recombinação de 15, 15% significa a distância 15 centimógrafos. E se você calculasse a porcentagem de recombinação, deu aqui 26, bom, de fato existe uma perda de linearidade. Não existe uma relação linear para grande distância. Mas como é que nós resolvemos isso? Nós resolvemos tendo-se um mapa saturado. Nós podemos ter a distância entre A e D, uma distância de 20, porcentagem de recombinação de 26. Quanto é que é a distância? Será que é 26 centimógrafos? Não, mas se eu tiver a distância de A até B, pequena, que possa ser extrapolável, de B até C, de C até D, então se a distância de A até B for 8, de B até C 10, mais de C até D é 11, então eu somo tudo e tenho a distância, as pequenas distâncias com credibilidade, com a relação, e a distância maior como sendo a soma das distâncias menores dentro daquele intervalo. Então nós vamos dizer que distância é igual a porcentagem de recombinação, certo? Através de certos estudos, isso é universal, então nós vamos fazer essa associação. Nós queremos calcular a distância, mas nós podemos usar um conceito, um estimador da distância,
é um estimador biológico. Se eu puder obter de um indivíduo um conjunto de gametas, eu olhar aqui os gametas, um balde de gametas, e eu vou calcular aqui, ó, esse gameta é recombinante, esse é recombinante, esse é recombinante, qual que é a porcentagem de gametas recombinantes que você achou? Eu achei 15%. Então a distância entre o gene A e B é igual a 15 centimorgão. É um princípio aí biológico que me dá a distância entre dois genes. Certamente que não vai ser dessa forma que a gente vai calcular, que nós não vamos observar gametas, nós vamos observar indivíduos. Mas esse é um conceito importante que nós pretendemos fazer uso. Pois bem, nós vamos parar por aqui. Alguns conceitos já foram apresentados. Nós gostaríamos que vocês fizessem uso de aplicativos, como o caso do GBOL, para que você possa exercitar, testar o seu conhecimento. Nós já comentamos que na nossa primeira conversa que a gente dispõe até de lista de exercícios para que você possa aí, ter uma orientação de quais conhecimentos seria importante que você adquirisse nesse momento. Por hora é só. Muito